Louvado seja Deus, esta é a segunda vez que eu estou aqui. Tem algumas pessoas que já me conhecem, né? Quem não me conhece, eu sou a missionária Selma. Louvado seja Deus, e minha esposa Evangelista Robson Costa me louvando ao Senhor, né? E ali também a irmã Thalia. Nós fazemos parte ali da Igreja Evangélica Palavra de Vida, do pastor Ronaldo e Iraci. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Peço que vocês coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor e abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Louvado seja Deus, nós iremos estar lendo a partir do versículo 21. Glórias a Ele. Mas antes de entrar na mensagem, igreja, eu vou fazer um breve resumo de uma visão a qual Deus me deu esta manhã. Quem me conhece sabe que Deus me mostra coisas através de sonhos. E ali naquela visão, eu estava dentro da minha casa com minha filha e meu marido. E ali meu marido falava comigo: Moninha, eu já vou trabalhar. Eu falava com ele: vai com Deus. E ali quando ele saía, eu ia no quintal tirar as roupas do varal. E eu via as pessoas falando sobre avião e apontando para o céu e falando de avião no céu. E ali eu ia no portão olhar. E eu vi as pessoas mostrando para cima, todo mundo assim mostrando e falando: tá vendo, ultimamente os aviões estão caindo um atrás do outro, mas olha só como é que eles estão andando baixinho, tudo desgovernado, é por isso que os aviões estão caindo. Só que quando eu vi aquele avião, ele era como se ele desse a volta e ele ficasse ainda mais baixo, e ele parecia um pássaro. E aquele avião, ele não era esses avião de viagem, era um avião pequeno, eu não sei bem como é que fala, mas esse avião que a gente vê em televisão, que vai onde tem plantações, que joga veneno, remédio, não sei, e se não me engano é até usado por, aleluia, louvado seja Deus, bombeiros para apagar fogo de mato, lugar que tem, né, matagal pegando fogo. E eu vi um desses aviões lançando um líquido na terra, uma espécie como se fosse água, porque não tinha cheiro e era transparente. Mas quando aquele líquido caía na terra, independente se fosse terra ou se fosse calçada, se fosse pedra de cimento, criava uma espécie de laminha. E ali eu via as pessoas gritando, e de repente a voz falava comigo: corre, entra para dentro de casa e fecha a porta. E eu entrava para dentro, e quando eu via, aleluia, louvado seja Deus, ali estava caindo alguns pinguinhos na beira da janela, eu colocava um pano, e eu ouvia as pessoas gritando, igreja, o povo gritando desesperado, aqueles gritos: ai, socorro, corre, se protege, entra para dentro de suas casas, louvado seja Deus. Eu não estava lá fora, mas eu ouvia o que estava acontecendo, e ali era como se acordasse dentro daquela visão e pegasse o celular e começava a gravar um áudio. E nesse momento, no sonho ali, meu filho chegava e pulava a janela, e ele estava com algumas bolhas na mão e nos pés, e eu falava: meu filho, o que é isso? E ele falava assim: Clara, falava com a irmã dele, sai da beira da janela, não vai lá fora. E eu falava: o que é isso, meu filho? E ele falava: mãe, o que está acontecendo lá fora é muito pior, mãe. Tem gente lá fora que está cheia de bolhas no corpo, da cabeça aos pés, está cheia de bolhas, e as bolhas, quando estoura, aparece um monte de lavas nos lugares da bolha. A pele da onde está estourando as bolhas é como se estivesse escurecida. Mãe, lá fora está terrível, todo mundo está desesperado, mãe, está todo mundo cheio de bolhas nos pés, nas mãos, na cabeça, nos olhos, o corpo todo. Mãe, o que tu está contando aí no áudio já está acontecendo lá fora. E ali eu contava ali naquela, aleluia, louvado seja Deus, na visão, eu contava ali no celular, no áudio, louvado seja o nome do Senhor, para as pessoas o que estava acontecendo. E a voz dizia para mim: isso vai acontecer, vai ser muito pior do que a Covid. E eu falava: meu Deus, tenha misericórdia de nós. Igreja, aleluia, louvado seja Deus, o que eu quero dizer é que Deus me mostrou em uma visão, em um sonho essa manhã, que vai haver, aleluia, alguma doença aí que vai afetar a pele de uma forma terrível. E ali a voz falava comigo naquele sonho que gente grande tinha tinha lançado um mosquito geneticamente modificado para afetar a população, e que eles queriam acabar com a maior parte da população, e de preferência os pobres. Louvado seja Deus. Porém, por aqueles mosquitos não ter dado conta da quantidade
quantidade de pessoas, eles estavam agora fazendo aquilo manualmente, lançando aquele líquido de propósito para acabar com a população. E eu via gente grande, gente pequena, criança, gente de todas as idades, de todo tamanho, cheio de feridas pelo corpo inteiro, cheio de bolhas, e ali as bolhas também estouravam e apareciam lavas pelo corpo da pessoa. Era como se a pele estivesse esplendecendo na pessoa ainda viva, gente. E quando Deus me mostra coisa, não importa o tempo, mas acaba que se cumpre. Eu preferia estar errada, eu preferia que isso não fosse verdade, mas se Deus mostra pra gente estar orando, pra gente estar clamando, pedindo a Ele revestimento e colocando a nossa vida no altar, porque Jesus está voltando e os sinais estão se cumprindo a cada dia. Aleluia, louvado seja Deus. Quando teve a Covid, Deus mostrou 6 meses antes. Eu contei pra muita gente. Teve muita gente que acreditou, mas também teve muitos que criticou, que não acreditou. E depois de 6 meses se cumpriu. Veio a Covid, nós sabíamos o que aconteceu e o quanto de pessoas que morreu. Mas vamos orar e nos apegar com o Senhor Jesus. Vamos clamar para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e dos nossos. Porque eu creio que do mesmo jeito que Deus, Ele livrou o povo de Israel ali meio ao Egito, no meio do Egito, em meio aquelas 10 pragas, Ele é o mesmo Deus hoje para nos guardar em meio ao cumprimento de sua palavra. Basta que nós íamos colocar a nossa vida no altar, que nós íamos confiar no livramento do Senhor e que nós íamos redobrar as nossas orações. Eu não sei se isso vai acontecer em breve ou daqui a alguns anos, mas o fato é que ainda na visão eu falava assim naquele áudio: gente, se prepara para o ano de 2025, porque o ano de 2025 vai ser muito difícil. Era isso que eu falava. Então isso pode acontecer no ano de 2025 que vamos entrar, ou pode acontecer daqui a algum tempo. Mas o fato é que nós precisamos estar na torre de vigilância, tapando as brechas e em oração constante. Amém, igreja? Eu não poderia, aleluia, sair daqui nesta noite sem descontar esta visão, porque quando Deus mostra algo pra gente, a gente precisa estar passando para a igreja, para que o alerta não é só para mim, o alerta é para todos nós. Amém? Vamos estar lendo a palavra, Mateus capítulo 7, versículo 21. Tem o título: Jesus ensina sobre construir um sólido alicerce. E diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não, aleluia, fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, a semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e combater aleluia, e correr a rios, e assopraram ventos e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que, aleluia, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aleluia, e desceu a chuva e correr a rios e assopraram ventos e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bem, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aleluia. Mateus, que é o autor deste livro, ao qual leva o seu nome, ele foi um dos narradores da vida e da história de Jesus. Ele também foi um dos discípulos de Jesus. E o seu objetivo era esclarecer aos judeus que Jesus era o Messias. Aleluia, louvado seja Deus, o esperado, o prometido. Louvado seja Deus, o profetizado pelos profetas. E aqui Jesus está contando, aleluia, louvado seja Deus, o final
do Sermão do Monte. E Jesus encerra esse sermão com uma parábola. Aleluia, louvado seja Deus, com a parábola. E no versículo, aleluia, qual nós lemos, versículo 21, ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todos aqueles que falam dos céus verdadeiramente servem ao Senhor. Nem todos aqueles que falam dos céus verdadeiramente é discípulo de Cristo. Nem todos aqueles que falam do céu verdadeiramente é um salvo. Nem todos aqueles que falam dos céus verdadeiramente é um filho de Deus. Ah, missionária, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos e servos a partir do momento que nós fazemos uma aliança com Ele. A partir do momento que abrimos os nossos corações e reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador de nossas almas. A partir deste momento que nós passamos a ser filhos. Antes nós éramos criatura, mas depois, aleluia, do encontro que nós temos com Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Porém, nem todos aqueles que diz que o que tem de, aleluia, lobos vestidos de ovelha, aleluia, vestidos de ovelha, se escondendo atrás de religião, se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo atrás de púlpito, não são poucos. Nós estamos vendo aí na mídia quantos e quantos escândalos, pastores, missionários, pessoas grandes, pessoas, aleluia, que pregam em muitos lugares, pessoas famosas, pessoas que saem em tudo quanto é cartazes, pessoas que saem até mesmo nas TV, aleluia, está se corrompendo, mas na verdade nunca foram filhos de Deus, nunca foram salvos, nunca tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo, porque aquele abraço que tem um verdadeiro encontro com Cristo, aleluia, ele não se corrompe. Aquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele tem o seu caráter moldado, ele tem a sua fé, aleluia, ele tem a sua vida completamente moldada, ele passa, aleluia, literalmente da água para o vinho, porque Deus transforma de dentro para fora. Deus faz um novo homem, uma nova mulher. Nós podemos ver isso na história de Paulo, quando Paulo teve um encontro com Jesus, aleluia, Paulo passou de perseguidor a ser perseguido por amor ao Evangelho, por pregar a palavra do Senhor. Paulo, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia homens e mulheres que pregavam a palavra de Deus, mas um dia o próprio Jesus Cristo apareceu na frente de Paulo quando ele estava a caminho perseguindo o povo de Deus, e no momento que Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele ficou cego temporariamente, fisicamente, mas durante, aleluia, alguns dias ele jejuou, aleluia, louvado seja Deus, e Deus lhe deu visões espirituais, ou seja, Deus mudou o caráter de Paulo, Deus transformou aquele homem, e ele passou a ser pregador do Evangelho, ele passou a ser discípulo de Cristo, ele passou a ser um novo homem, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ou seja, aqueles que se corrompem, de fato nunca tiveram um encontro com Cristo, aqueles que estão escandalizando o Evangelho, nunca tiveram um encontro com Cristo. Louvado seja Deus. Título não salva ninguém, aparência não salva ninguém, roupa de crente não salva ninguém, aleluia, dizer que está indo para a igreja todo dia não salva ninguém, ser bonzinho não salva ninguém, mas o que salva é a fé em Jesus Cristo, obediência, aleluia, comunhão com o Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha, aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não adianta nós dizermos eu sou crente, eu sou homem, eu sou mulher de Deus, se nós não damos bom testemunho, se nós, aleluia, não mostramos a diferença ao mundo aí fora. Aleluia, louvado seja Deus. O verdadeiro
cristão, o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele dá testemunho de um homem de Deus, ele dá testemunho de uma mulher de Deus, dá testemunho de alguém que é cheio do Espírito Santo, dá testemunho através das suas falas, através das suas vestes, através do seu caráter, através das suas atitudes, através do seu palavrear. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro cristão, ele dá testemunho, ele é diferente. As pessoas olham para ele e contemplam o brilho do Espírito Santo. Não precisa colocar uma placa na testa dizendo eu sou crente, porque o próprio Espírito Santo, aleluia, que vai, aleluia, louvado seja Deus, identificar você como homem e mulher de Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer você é crente, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, porque quem vai revelar para ele e para ela não é a placa, aleluia, mas é o próprio Espírito Santo que é dentro de mim e de ti, igreja. Glória a Jesus. Maravilha. O Senhor diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aleluia, do Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de Deus é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, é aquele que dá testemunho, é aquele, aleluia, que, louvado seja Deus, mostra o brilho do Espírito Santo na sua vida através do seu testemunho de vida. Louvado seja o nome do Senhor com as pessoas que você vive, aleluia. Quer saber quem é o verdadeiro crente? Pergunta aos parentes e os vizinhos, porque esses de fato conhecem quem é o crente e quem não é, porque o que está tendo igreja de crente por aí dizendo eu sou crente, mas o meu facão não é, eu sou crente, mas a minha língua não é, pisa no meu carro para ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro dia a minha pessoa dizer que nada, se bater tem que levar, mas não é bem assim, porque Jesus nos ensina a dar outra face. Louvado seja Deus. Ei, não é que você vai ser saco de pancada do diabo, mas é que você tem que dar testemunho e mostrar a diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, aleluia, nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônio. Assim será no grande dia. Jesus, ele virá muito em breve. Nós estamos vendo aí outras profecias se cumprindo. Nós estamos vendo aí os sinais se cumprindo. Não falta muita coisa para Jesus voltar. Verdade. Igreja, a partir de 2025 aí vai começar, aleluia, a nova moeda. Louvado seja Deus, uma lei que já foi aprovada. Louvado seja o nome do Senhor, a qual disse que até 2026 vai ser tirado de circulação o real e vai começar o tal Drex, o dinheiro digital. Aleluia. Para quem não sabe, isso aí já faz parte do anticristo. O anticristo está começando a se revelar aos pouquinhos por debaixo do pano, mas muita gente está dispersa, está desligado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já preguei essa mensagem de várias maneiras, mas Deus me falou, filha, nessa noite tu vai levar para o meu povo o despertamento, porque muito dos meus está do ração, xarapaço, aí ração, muito dos meus está dormindo, está disperso, está vendo e finge que não vê. Muito dos meus está despreocupado, rapaço, aí xarapaço, está se preocupando com materialismo, está se preocupando com roupa bonita, está se preocupando com conta bancária, está se preocupando em embelezar as suas casas. Aleluia, está como o povo de Ageu, se preocupando em embelezar as suas casas físicas e se esquecendo do tempo.
Maravilha. Deus ainda realiza sonhos, ainda realiza projetos, realiza. Deus ainda tem, aleluia, o melhor para mim, para ti tem. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas. Nós não podemos colocar o nosso coração no materialismo. Aleluia. Nós precisamos, igreja, nos preocupar mais com a nossa salvação. Precisamos nos preocupar mais com as nossas almas. Ei, isso aqui é carne, é matéria. Vai ficar aqui na terra, vai virar pó novamente. Mas a minha, tua alma, aleluia, ela vai para algum lugar. E para onde ela vai? Se para o céu ou para o inferno, depende das nossas ações aqui e agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, por isso que nessa noite Jesus está trazendo para mim, para ti, um despertamento. Eu poderia ouvir aqui te dizer: Deus, eu te dou a chave do carro, de apartamento, mas a chave que Jesus tem para mim, para ti nessa noite, é a chave do conserto, porque Ele te ama e Ele não quer te perder. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, Ele diz que castiga todos quanto ama. Se Ele está corrigindo a minha ti nessa noite, se Ele está nos trazendo um despertamento, é por amor, é porque Ele não quer que você se perca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alguém pode dizer: mas Deus é mau porque Deus quer castigar o seu povo. Não, Deus não é mau. Deus é um Deus amoroso e misericordioso. Aleluia, louvado seja Deus. Ele castiga todos quanto ama, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou se Ele visse você no erro e Ele não nos corrigisse e deixasse a gente correr no erro? Aleluia, isso seria muito pior, porque as nossas almas serão eternas e ela vai para um lugar eterno. Louvado seja Deus, aquele que morre sem Cristo, igreja. O aleluia, a alma vai para o inferno. Não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor. Aqui mesmo, neste mesmo livro, no versículo, aleluia, versículo 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, o céu existe, mas o inferno também existe. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que se eu for perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém vai querer. Mas se perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas para que você vai para o céu, é necessário ouvir e praticar a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, naquele grande dia, igreja, assim como na parábola de Jesus, aleluia, Jesus virá buscar a sua igreja e vai chamar a minha a ti pelo nome e vai colocar sobre a minha tua cabeça a coroa da vida eterna. Mas muitos vão ficar de fora das bordas daquele dia e vai dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu louvei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres e prodígios em teu nome. Ah, Deus, eu fui obreiro há tantos anos na tua casa. Ah, Deus, eu limpei o chão da tua casa. Ah, Deus, mas eu fiz tanta coisa para ti. Louvado seja Deus. Ah, Deus, eu estive 10 e te amo na igreja. Mas mesmo assim, Jesus dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não é, aleluia, vontade, não é tempo de igreja. Louvado seja Deus, não é os dons, os talentos que você usa, que não nos pertence, mas pertence ao Senhor, que vai salvar a minha, tua alma, igreja. Mas é uma vida de obediência ao Senhor, é praticando a palavra de Deus, é colocando a nossa fé em Jesus Cristo. É somente por meio de Jesus que eu e você vamos alcançar a eternidade. Somente por meio de Jesus que você vai alcançar a vida eterna, nossa salvação. Glória a Jesus. O caminho estreito pode ser conhecido por um caminho estreito, difícil, árduo. Louvado seja Deus, justamente por isso poucas pessoas preferem andar por este caminho. Mas este caminho, igreja, é o caminho seguro, porque a palavra nos diz que é o próprio Jesus Cristo que nos levará ao Pai.
Jesus é o caminho. Somente por meio dele que você alcançará a vida eterna. Então nós não podemos ficar nos preocupando com o caminho estreito, com a dificuldade, mas entender que este é o único caminho e que este caminho é seguro, e isso nos basta. Aleluia, saber que o caminho é seguro e que Jesus nos levará em segurança até o Pai, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus nos faz uma promessa: aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor, louvado seja Deus, é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Ei, a casa que representa a minha, a tua vida espiritual, a rocha representa Cristo. Mas aonde é que você está construindo a sua casa espiritual? Aleluia, será que de fato estamos construindo um solo do alicerce sobre Cristo, sobre a rocha, ou nós estamos construindo sobre areia? É por causa disso, igreja, que tem muitos crentes que qualquer vento derruba. Tem muitos crentes que qualquer dificuldade ele cai, ele se afasta, ele abandona a cruz, porque ele não está construindo um solo do alicerce. E essa palavra, igreja, é um despertamento não só para quem ainda não teve encontro com Cristo, mas também para quem já teve encontro com o Senhor. Nós que estamos na presença de Deus, que já tivemos esse encontro, é noite de reflexão, de fazer uma autoanálise em nossas vidas e procurar ver se tem alguma coisa que não está agradando ao Senhor, e perguntar a Ele o que Ele quer de mim, de ti. Perguntar o que Ele quer que você faça. Aleluia, em que área que nós devemos nos consertar, em que área que nós devemos agradar mais a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, igreja, colocar a nossa vida cada dia mais no altar e buscar a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todo aquele que, aleluia, louvado seja Deus, que escuta as palavras do Senhor é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Quando você vê por aí um crente contando uma prova atrás da outra, mas ele está pregando, ele está louvando, ele está fazendo a obra, muitas das vezes, aleluia, alguém escuta e não entende. Como assim? Como pode? Está passando pela prova e está pregando, está passando pela prova e está louvando, está passando pela prova e vai todo dia para os cultos, está todo dia fazendo a obra. Aleluia, louvado seja Deus, está passando pela prova, mas está com um sorriso no, aleluia, nos dentes. Sabe por quê? É porque esse crente está alicerçado na rocha que é Cristo. O crente que constrói a sua vida em Cristo, ele pode até passar por luta, ele pode até passar por prova, mas ele permanece de pé. O vento pode até soprar a mão na ração, ai, xarabaçuria na ração. O vento pode até soprar contrário, mas ele não cai, porque ele está alicerçado na rocha, ele está firmado em Cristo. O Senhor é que está sustentando. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando você vê um crente que qualquer ventinho ele cai, qualquer ventinho ele sai da presença, qualquer ventinho ele abandona a cruz, aleluia, pode ter certeza que ele está construindo sobre areia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui Jesus nos promete que se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, o vento pode até soprar contrário, mas nada vai abalar, nada vai nos derrubar, nada vai nos atingir, porque o Senhor está nos sustentando. Mas também Jesus diz que aquele que escuta a palavra dele e as não pratica é comparado a um homem sensato que constrói a sua casa sobre a areia, que vem o vento, aleluia, e derruba aquela casa. Louvado seja Deus. Assim é a vida do crente que constrói a sua casa, aleluia, sobre a areia. É como, aleluia, uma casa feita de papelão, que é levada pelo vento, aleluia, transformada
nada em pó. Louvado seja o nome do Senhor. É por causa disso, igreja, que tem muitos crentes anêmicos, doentes, frios, aleluia, distantes do Senhor. Tem muitos crentes que não tem mais vontade de estar na casa de Deus. Tem muitos crentes que não tem mais alegria em servir ao Senhor. Não tem mais alegria em adorar ao Senhor. Alabraço, riamanaço, ai, ramanaço, xarapaço, ramanaço. A Bíblia diz, igreja, que por causa da iniquidade, a mão de muitos se esfriarão. E isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Mas vamos, igreja, orar, colocar a nossa vida no altar, buscar mais fortalecimento no Senhor e pedir que Deus, assim como Abacuque pediu, que Deus traga, aleluia, o avivamento no meio do seu povo. Louvado Deus seja Deus, que Deus venha repreender toda a frieza no meio do povo de Deus, que Deus venha repreender toda a falta de compromisso, que Deus venha colocar em nossos corações amor e compaixão pelo outro, amor pela sua obra e compromisso com Jesus Cristo, porque Jesus está voltando e Jesus só tem compromisso, igreja, com aqueles que têm compromisso com Ele. Ei, presta atenção, aleluia, já estou encerrando. Aquele, aleluia, quando a pessoa construi uma casa, ela procura construir um santo alicerce para, aleluia, as paredes ser levantadas. Primeiro se cava buraco, coloca ferro, coloca pedra, coloca brita, cimento, faz ali aquela alicerce bem forte, bem sólido, para só então levantar as paredes, para que aquela casa fique segura e não caia quando vir o vento, quando vir a tempestade. Está entendendo? Assim a minha a tua vida espiritual, nós só, aleluia, conseguiremos nos manter de pé se estivermos firmados em Cristo, se estivermos construindo a nossa vida sobre a rocha. Aí pode ter a certeza de uma coisa: o vento pode até soprar contrário, aleluia, pode até ter levante, pode até ter dificuldade, pode até ter calúnia, mas você não vai ser abalado, porque Jesus, que é a minha tua rocha, Ele tem nos sustentado, Ele segura na basura, pela minha tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou tua força, não temas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para encerrar, a igreja, o versículo 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Jesus aqui estava ensinando com a nova autoridade, a autoridade própria, a autoridade dele, diferente dos escribas, que eles precisavam da autoridade de terceiros. Mas Jesus, ele tem, aleluia, disponível para mim, para ti, essa autoridade, a autoridade do Espírito Santo, para pregar as boas novas, independente de você ter ou não título. Jesus diz: ide, aleluia, que pregai a toda criatura. Ele não está falando se é preciso ser pastor, missionário, ter título, mas ele está falando para todos nós ir e pregar o Evangelho. Então abre a tua boca, seja boca de Deus na vida de alguém, e fala que Jesus está voltando, fala que Jesus está às portas, e que Jesus tem plano de salvação na vida dele, na vida dela. Mas é preciso se arrepender, é preciso confessar diante do Senhor e reconhecer a Cristo como o único, suficiente Salvador de suas almas. Seja boca profeta na boca da vida de alguém. Abre a tua boca e deixa Deus te usar. Anuncie que Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Anuncie que Jesus virá para buscar a sua noiva, para levar para uma nova morada, levar, aleluia, para o reino dos céus, aonde não haverá morte, aonde não haverá dor, aonde não haverá choro, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá violência, aonde não haverá tristeza, aleluia, onde não haverá tribulação, mas haverá paz e alegria. E o seu povo dirá:
Jesus Cristo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que já por Jesus trouxe para mim e para ti nessa noite, que nós viemos refletir e colocar a nossa vida no altar, orar ainda mais, buscar ainda mais, porque Jesus está às portas. Louvado seja Deus. E se tem alguém em nosso meio que ainda não teve encontro com Cristo, esse é o momento, aleluia, porque Jesus virá muito em breve. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, preciso dizer algo. Tem pessoas que dizem morreu e acabou, coisa nenhuma. No livro de Lucas, capítulo 16, aleluia, nós vemos a história de, aleluia, do rico e de Lázaro. Lázaro, aleluia, ele era um homem pobre, um mendigo que mendigava na porta do homem rico, e ele morre, mas ele é levado para o seio de Abraão. Mas o homem rico, que, aleluia, ele rejeitou a Lázaro, ele não ajudou, não alimentou a Lázaro em vida. O homem rico também morre, mas ele é levado para o Hades, é levado para o inferno, e lá no inferno ele é atormentado pelas chamas. Ele grita: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresca a minha língua. Em nenhum momento nós vamos ver Lázaro falando nada, mas nós vamos ver, aleluia, o homem rico atormentados pelas chamas, pediram para, aleluia, para o pai Abraão pedir para, aleluia, para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar a sua língua. Ou seja, o Senhor me permitiu contar isso aqui para a igreja entender que após a morte há consciência. O pior inferno é morrer sem Cristo, porque após a morte a alma vai ficar consciente, aleluia, no inferno, sendo atormentada e lembrando da vida passada, lembrando das chances, das oportunidades. Quantos vão dizer quanta chance eu tive? Quantas vezes eu vi os crentes pregando para aceitar Jesus? Quantas vezes eu vi os crentes pregando sobre o inferno? Quantas vezes eu vi os crentes pregando que Jesus ia voltar, mas eu não aproveitei minha chance, eu não aproveitei minha oportunidade, eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo, eu não dei crédito à palavra de Deus. Por isso hoje estou aqui atormentado nessa chama. Igreja, isso não é ficção, é uma realidade. Aleluia, como eu já disse, o céu existe, mas o inferno também existe. É tempo de reatar a aliança, é tempo de se preparar para o arrebatamento. Jesus está voltando. Glória. Amém, igreja. Que você venha estar guardando essa palavra na tábua do seu coração, e aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e essa agradeça a oportunidade, e que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.